Hoje, vamos explorar os 7 hábitos que pessoas espiritualmente despertas deixam para trás em sua busca por uma vida mais plena e autêntica. Estes hábitos, muitas vezes profundamente enraizados em nossa psique, podem ser obstáculos sutis, mas poderosos, no caminho para uma existência mais consciente e harmoniosa. À medida que avançamos por cada um desses hábitos, convido você a refletir sobre como eles se manifestam em sua própria vida. Lembre-se, o despertar espiritual não é um destino, mas uma jornada contínua de autoconhecimento e crescimento. Abandone expectativas rígidas. Você já parou para pensar em quantas expectativas carregamos diariamente? Desde o momento em que acordamos, nossa mente já começa a projetar como o dia deveria ser. Esperamos que o trânsito flua bem, que o chefe esteja de bom humor, que aquele projeto seja um sucesso. Mas e se pudéssemos simplesmente deixar essas expectativas de lado? As pessoas espiritualmente despertas entendem que a vida é como um rio, sempre em movimento, impossível de ser contido ou previsto com certeza. Cada momento surge como uma nova gota d'água, única e irrepetível. Ao abraçar essa perspectiva, elas conseguem ver a beleza em cada instante, sem a necessidade de rotular as experiências como boas ou ruins. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology em 2019 mostrou que indivíduos que praticam a aceitação do momento presente relatam níveis significativamente mais altos de bem-estar e satisfação com a vida. Pense nisso. Quantas vezes algo que parecia terrível no momento se transformou em uma bênção disfarçada? Ou aquela situação que você tanto desejava acabou trazendo desafios inesperados? A verdade é que nossa mente limitada raramente consegue ver o quadro completo. Por uma semana, tente adotar uma atitude de curioso diante das situações que surgem. Em vez de julgar imediatamente como bom ou ruim, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ou como isso pode me ajudar a crescer? Anote suas observações e reflexões em um diário. Ao soltar as rédeas do controle e das expectativas, abrimos espaço para que a vida nos surpreenda. É como dançar com o universo, permitindo que ele nos guie, em vez de tentar ditar os passos. Isso não significa que devemos ser passivos ou deixar de ter objetivos. A diferença está na forma como nos relacionamos com os resultados. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Quantas vezes você já se sentiu magoado ou irritado por algo que alguém disse ou fez? É natural, somos seres emocionais. Mas e se existisse uma maneira de viver com mais paz e leveza, simplesmente mudando a forma como interpretamos as ações dos outros? As pessoas espiritualmente despertas descobriram um segredo poderoso. Elas não levam as coisas para o lado pessoal. Parece simples, mas essa mudança de perspectiva pode transformar completamente suas relações e sua paz interior. Imagine a cena. Você está numa fila e alguém te empurra sem pedir desculpas. A reação automática seria pensar: que pessoa mal educada, ela me desrespeitou. Mas será que é realmente sobre você? Um estudo fascinante conduzido pela Universidade de Harvard revelou que 75% das pessoas tendem a interpretar ações neutras como negativas quando estão estressadas ou ansiosas. Isso significa que, na maioria das vezes, estamos criando dramas que não existem. As ações e palavras dos outros são como a ponta de um iceberg. O que vemos é apenas uma fração minúscula do que está realmente acontecendo. Cada pessoa carrega consigo uma bagagem única de experiências, medos, inseguranças e desafios. Quando alguém age de forma rude ou insensível, na maioria das vezes, isso é um reflexo do que está acontecendo dentro deles e não tem nada a ver com você. Na próxima vez que você se sentir ofendido por algo, faça uma pausa. Respire fundo e liste mentalmente 3 possíveis razões para o comportamento da outra pessoa que não tem nada a ver com você. Isso ajuda a criar empatia e reduzir a reatividade emocional.
Entender isso não significa tolerar comportamentos abusivos ou se tornar um tapete para os outros pisarem. Pelo contrário, essa compreensão nos dá o poder de responder com compaixão e sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. Deixe de se preocupar excessivamente. Você já se pegou acordado no meio da noite, com a mente girando em torno de preocupações sobre o futuro? Não está sozinho. A preocupação excessiva é uma armadilha comum em nossa sociedade moderna. Mas existe uma maneira de viver com mais liberdade e paz. As pessoas espiritualmente despertas descobriram o segredo de parar de se preocupar excessivamente. Parece um desafio impossível, não é? Afinal, vivemos em um mundo cheio de incertezas. Mas é exatamente aí que está a chave: aceitar a incerteza como parte natural da vida. Um estudo publicado no Journal of Anxiety Disorders revelou que 85% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontecem. Dos 15% que acontecem, 79% das pessoas descobrem que podem lidar com o problema melhor do que esperavam ou que aprenderam uma lição valiosa com a experiência. Pense nisso. Quantas vezes suas preocupações realmente se concretizaram? E quando se concretizaram, será que toda aquela ansiedade antecipada ajudou de alguma forma? A verdade é que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Te mantém em movimento, mas não te leva a lugar nenhum. As pessoas espiritualmente despertas entendem que o único momento que realmente temos é o agora. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. Então, por que desperdiçar a preciosidade do presente se atormentando com cenários hipotéticos? Experimente a técnica do tempo de preocupação programada. Escolha um horário específico do dia, digamos 15 minutos, para se preocupar ativamente. Fora desse horário, quando uma preocupação surgir, anote-a e prometa a si mesmo que vai pensar nela durante o tempo designado. Isso ajuda a conter o hábito de se preocupar constantemente. Aceitar a incerteza não é resignação, é libertação. É entender que a vida é muito mais rica e complexa do que nossa mente limitada pode prever. Quantas vezes algo que parecia uma catástrofe se revelou uma bênção disfarçada? Ou aquele plano perfeito que deu errado abriu portas para oportunidades inesperadas? Abandone a busca por validação externa. Você já se pegou ansioso por likes nas redes sociais ou profundamente abalado por uma crítica? Se sim, você não está sozinho. Vivemos em uma era onde a busca por validação externa se tornou quase uma obsessão coletiva. Mas existe uma forma mais libertadora e autêntica de viver. As pessoas espiritualmente despertas descobriram o poder de abandonar a busca por validação externa. Parece assustador, não é? Afinal, fomos condicionados desde pequenos a buscar aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. Um estudo da Universidade de Buffalo mostrou que pessoas que baseiam seu valor em validação externa têm níveis mais altos de estresse, ansiedade e depressão. Por outro lado, aqueles que cultivam uma fonte interna de autoestima relatam maior satisfação com a vida e resiliência emocional. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu verdadeiramente feliz e realizado após receber um elogio, apenas para logo em seguida se sentir vazio novamente? É como tentar encher um balde furado. Por mais que você despeje validação externa, nunca será suficiente. A verdade é que o valor próprio autêntico vem de dentro. É como uma fonte inesgotável que brota do seu ser mais profundo, independente das opiniões alheias. Imagine viver sem a constante preocupação sobre o que os outros pensam de você, sem a necessidade de moldar suas ações, palavras ou até mesmo sua aparência para agradar aos outros. Que liberdade seria essa? Por uma semana, antes de postar algo nas redes sociais ou tomar uma decisão importante, pergunte-se: eu faria isso se ninguém fosse ver ou saber? Se a resposta for sim, vá em frente. Se for não, reflita sobre suas verdadeiras motivações.
Quando abandonamos a busca por validação externa, começamos a ouvir nossa própria voz interior. Aquela voz que muitas vezes silenciamos em nome do que deveríamos ser ou fazer. É como sintonizar uma rádio. No início pode haver estática, mas com o tempo a transmissão fica cada vez mais clara. Rompa com relacionamentos tóxicos. Você já se sentiu exausto após interagir com certas pessoas, como se sua energia tivesse sido sugada? Ou talvez já tenha percebido que alguns relacionamentos em sua vida parecem te manter preso, impedindo seu crescimento e evolução. As pessoas em busca de uma vida mais plena e autêntica descobrem a importância de reconhecer e se afastar de relacionamentos tóxicos. Parece assustador, não é? Afinal, fomos condicionados a valorizar a lealdade e a manter laços, mesmo quando estes nos fazem mal. Pense bem, quanto de seu potencial está sendo desperdiçado ao se manter em situações que drenam sua energia vital? Um relacionamento saudável deve ser uma fonte de apoio mútuo, crescimento e alegria. Quando nos vemos constantemente ansiosos, deprimidos ou diminuídos na presença de alguém, é um sinal claro de que algo não está certo. Reconhecer a toxicidade é o primeiro passo e muitas vezes o mais difícil. Às vezes, estamos tão acostumados com certos padrões que nem percebemos o quanto são prejudiciais. Ciúme excessivo, manipulação emocional, críticas constantes, falta de respeito pelos seus limites, todos esses são sinais de alerta. Faça um inventário relacional. Liste as pessoas mais presentes em sua vida e para cada uma, responda: 1. Como me sinto depois de interagir com essa pessoa? 2. Essa relação me faz crescer ou me diminui? 3. Se conhecesse essa pessoa hoje, eu escolheria tê-la em minha vida. Romper com relacionamentos tóxicos não significa necessariamente cortar todas as pontes de uma só vez. Em alguns casos, especialmente com familiares, pode ser um processo gradual de estabelecer limites saudáveis e reduzir a exposição. É como ajustar o termostato de sua vida emocional. Você decide quem tem acesso e em que nível. Deixe de viver no piloto automático. Quantas vezes você já chegou ao trabalho sem se lembrar dos detalhes do caminho? Ou comeu uma refeição inteira sem realmente saborear a comida? Viver no piloto automático é um hábito comum, mas que nos rouba a riqueza da experiência presente. As pessoas espiritualmente despertas cultivam a prática da atenção plena, ou mindfulness. É estar totalmente presente no momento, sem julgamento, apenas observando e experimentando. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard descobriu que as pessoas passam quase 47% do tempo pensando em algo diferente do que estão fazendo. Mais surpreendente ainda, esse vaguear mental foi associado a níveis mais baixos de felicidade. A prática da atenção plena não apenas aumenta nossa satisfação com a vida, mas também tem benefícios tangíveis para a saúde. Pesquisas mostram que o mindfulness pode reduzir o estresse, melhorar a função imunológica e até mesmo alterar a estrutura física do cérebro, aumentando a densidade da matéria cinzenta em áreas associadas à aprendizagem, memória e regulação emocional. Escolha uma atividade diária, como escovar os dentes, tomar banho ou comer, e pratique fazê-la com atenção plena por uma semana. Foque em todas as sensações, sem julgamento. Quando sua mente vagar, gentilmente traga-a de volta ao momento presente. Ao sair do piloto automático, você começará a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Cores podem parecer mais vibrantes, sabores mais intensos. Suas interações se tornam mais ricas e significativas, pois você está verdadeiramente presente. Abandone a necessidade de ter sempre razão. Você já se pegou no meio de uma discussão acalorada, mais preocupado em provar seu ponto do que em realmente entender a perspectiva do outro? Esse é um hábito comum,
mas que pessoas espiritualmente despertas aprendem a deixar para trás. A necessidade de ter sempre razão muitas vezes vem de um lugar de insegurança. Subconscientemente, acreditamos que admitir um erro ou uma limitação em nosso conhecimento diminui nosso valor. Mas a verdade é justamente o oposto. Um estudo fascinante publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que líderes que demonstram humildade intelectual, a disposição de reconhecer as limitações do próprio conhecimento e estar aberto a novas ideias, são percebidos como mais competentes e confiáveis por suas equipes. As pessoas espiritualmente despertas entendem que há sempre mais para aprender. Elas abordam as discordâncias com curiosidade genuína, fazendo perguntas para entender melhor, em vez de apenas esperar sua vez de falar. Na próxima semana, sempre que você se pegar querendo defender ferozmente seu ponto de vista, faça uma pausa. Em vez disso, faça 3 perguntas genuínas para entender melhor a perspectiva da outra pessoa antes de responder. Ao abandonar a necessidade de ter sempre razão, você abre espaço para conexões mais profundas e aprendizados inesperados. As discussões deixam de ser batalhas para serem ganhas e se tornam oportunidades de crescimento mútuo. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante-geral Batarjal. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que vocês têm curiosidades. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online na descrição. Tenha um ótimo dia. Namastê.